Inicialmente sobre um tema que eu acredito ser muito relevante, um tema extremamente profundo, polêmico, né, que chama-se Evangelhos Apócrifos, né? É um tema que geralmente, quando nós falamos, cria uma certa atmosfera, pois ser chamados de apócrifo, que é uma palavra que deriva do grego, né, que significa coisa oculta. Então, o que nós podemos perceber é que, além dos 4 evangelhos canônicos, né, que são os evangelhos que foram aceitos, vamos dizer assim, pela direção da Igreja Católica, né, através do seu concílio, mais precisamente, né, tivemos vários concílios, né, os pré-concílios, tivemos, depois disso, Concílio de Trento, tivemos o chamado aqui, até coloquei aqui como observação, que nós vamos falar sobre o concílio pré-nicenos, né, que teve o concílio de Nice, né, depois o concílio de Roma. Então, o que nós podemos perceber? Que desde a origem do cristianismo, quando ele se encontrava ainda como um cristianismo primitivo, a própria Igreja Católica, que estava se organizando, ela começou a entender que precisava uniformizar, né, os evangelhos, né, para poder ter uma diretriz, algo que eu acredito que seja natural, né, como toda e qualquer instituição, ela precisa, vamos dizer assim, regulamentar, né, o seu próprio funcionamento, ou até a sua própria forma de interagir, né, no caso a igreja com seus seguidores, precisa realmente ter uma norma, uma regra, um padrão. E nós vemos que nesses concílios, inclusive antes, né, nos pré-concílios, já havia um debate sobre o que seria aceito, né, em relação ao que a Igreja Católica ia entender como texto, escritura ou informação que seria, vamos dizer assim, repassado a todos os seguidores. E nós começamos a ver que, com o passar do tempo, desde a origem do cristianismo, surgiram vários textos, vários fragmentos, né, que circulavam à época. Bem, nós sabemos que desde o início, século I, século II, século III, havia a transmissão do conhecimento se dava, né, praticamente quase toda em sua totalidade, se dava através de forma oral, né. Muito pouco se escrevia, muito pouco era difundido em escrita. E esse mesmo pouco, ele precisou, né, que nem nós acabamos de falar, precisou ser formatado, ele precisou ser trazido dentro, né, de um regramento como forma de publicação, como forma de divulgação. E aí, nesses concílios, diversos deles, né, que nós estamos citando, ali os bispos se reuniam da Igreja Católica, todos os bispos, né. O concílio de Nicéia foi o principal, o primeiro que reuniu praticamente todos os bispos da igreja, e ali eles definiram que seria colocado dessa maneira os 4 evangelhos, né. Na época, o concílio de Roma, que instituiu os 4 evangelhos, ele colocou aqui segundo Mateus, Marcos, Lucas, né, seria o segundo Mateus, Marcos, Lucas, segundo João. Então, no concílio de Roma, que foi depois do concílio de Nicéia, foi o concílio que formatou esses quatro evangelhos. A pergunta que não quer calar, né, a todos nós, que de alguma maneira eu li bastante sobre os evangelhos canônicos, né, e também parte de alguns evangelhos, e alguns evangelhos mesmo apócrifos, né, o que destoa, vamos dizer assim, né, qual seria o grande ponto que nós poderíamos começar a elencar dentro desse contexto, quando nós falamos dos evangelhos apócrifos. Primeiro, para se ter uma ideia, né, por ser apócrifo, por ter significado da palavra, coisa oculta, primeiro ponto que eles não foram aceitos, né, pela Igreja Católica, né, no Concílio de Roma, foi estabelecido que seriam
entre os 4 evangelhos, teria também a Epístola de Paulo, o Apocalipse de João, Atos dos Apóstolos. Então, quer dizer, todos os demais, esses tidos, né, como apócrifos, foram considerados obras hereges, então eles não tinham nenhuma divulgação, né, nenhuma propagação oficial pela Igreja Católica. Só que eles existiam, esses evangelhos de alguma maneira foram escritos, né, esses fragmentos, essas informações, elas foram escritas, por ser escritas era uma exceção à época, mas foram escritos, né? E muitos deles foram se perdendo com o tempo, e outros foram escondidos, foram guardados, porque houve, após esse concílio de Roma, houve vamos dizer assim, uma campanha muito forte da Igreja Católica na tentativa de banir esses evangelhos apócrifos, né? Todo esse material considerado apócrifo, ele foi muito combatido, ele foi banido, ele foi destruído, e muitos deles se perderam, mas alguns foram, vamos dizer assim, guardados, escondidos, né? E nós temos, foi descoberto em 1945 a biblioteca, né, no deserto de